Não tem como ser livre buscando substitutos na verdadeira adoração. Olá, querido, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Fé e Finanças. Estamos no episódio número 28, dando sequência aqui ao que nós estamos compartilhando nesta semana, falando a respeito de cuidar da presença. Os guardiões da arca, eu tenho citado aqui, eu ministrei no domingo falando a respeito deles. E nós chegamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 4, no tempo de Eli. Falei um pouco na segunda, falei ontem e hoje eu quero dar continuidade aqui. Porque aqui aonde nós vemos a tragédia acontecer, no 1 Samuel capítulo 4, é quando a arca é tirada daquele povo. E por que foi tirada? Porque eles perderam o sentido da presença. Porque eles deixaram para buscar a arca num momento que eles estavam perdendo a batalha. Como quem diz, agora Deus vai conosco e nós vamos vencer. Até se você ler 1 Samuel 4, você vai perceber que os inimigos todos temeram quando viram a arca. No entanto, decidiram lutar, decidiram batalhar. Então não é só por aquilo que nós falamos ou apresentamos que as coisas acontecem. A vitória, ela vem dependendo daquilo que nós carregamos dentro de nós. Eu tenho falado aqui a respeito da Arca da Aliança, do objeto sagrado para aquele povo. Só que hoje eu quero ir com vocês na palavra de Deus, naquilo que é a essência dos nossos dias. Aquela Arca da Aliança já não está mais no meio de nós. Então hoje, o que representa a presença de Deus? Hoje, essa arca somos eu e você. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo de número 3, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, fala a respeito de que nós somos o templo onde Deus quer habitar. Essa arca no Velho Testamento, que representava a presença de Deus, já não está mais no meio de nós. Hoje, nós somos os condutores da presença de Deus. O princípio, lá no livro de Gênesis, o primeiro Adão, ele pecou e falhou. Mas a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão que completou a sua missão. Jesus restaurou a comunhão do homem com Deus. Por isso que Jesus, quando ele estava na cruz, quando ele suspirou e disse, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Ou seja, a partir dali, não se tem mais uma barreira que impede o homem de chegar até Deus. Por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso à presença de Deus. E a partir disso, nós precisamos cuidar desta presença. O que você tem feito com o acesso que você tem? Porque em nome de Jesus você entra na presença do Pai. Você entra na presença de Deus. E você pode ser cheio da presença de Deus. Mas o que você tem feito com esta presença? Quanto você tem dado valor para essa presença? Porque aquele povo perdeu o que tinha. Quase 30 mil homens morreram numa única batalha. E a Bíblia diz que foi-se a glória da nação de Israel. E a partir dali a nação começa a viver uma tragédia. Para você entender um pouquinho mais dessa história aqui, que tem muito a ver com a gente, aquela arca que foi roubada, que foi tirada daquele povo, do povo de Israel, a presença que eles perderam, ela foi parar no meio dos filisteus. E quando ela foi parar no meio dos filisteus, foi colocada ao lado de um deus chamado Dagom. A Bíblia diz que aquele deus não conseguiu ficar em pé ao lado da Arca da Aliança. Tão forte era a presença de Deus que ele caiu. E à medida que ele caía, os filisteus iam lá e erguiam ele de novo. Mas chegou o momento que esse deus Dagom se despedaçou. Tamanha era a presença de Deus lá. E os filisteus disseram, nós não queremos isso aqui. Essa presença não é para nós, vamos mandar de novo para Israel. E a Bíblia diz que o povo começou a ter doenças, chagas pelo corpo, feridas pelo corpo. Eles disseram, esse é o julgamento desse Deus, nós não queremos isso aqui. E fizeram um carro de bois e mandaram de novo para Israel. Mas a arca, quando foi para Israel, ela foi parar na casa de um homem chamado Aminadab. E lá eles consagraram Eliezer, como você preferir,
mas consagraram ele como o primeiro guardião da arca, para proteger a arca. E o interessante aqui, queridos, é que o tempo vai passando e à medida que o tempo vai passando, aquele povo que desvalorizou a presença, eles eram liderados por Samuel. Samuel se tornou um juiz no lugar de Eli, cresceu, e ele se tornou o representante de Deus para aquele povo. Aquele povo vivia na dependência de Deus. Mas quando um povo não entende a dependência de Deus, ele começa a buscar substitutos. E eles começaram a pedir, clamar por um rei. Eles queriam um rei, porque as nações vizinhas tinham um rei. Deus havia estabelecido um modelo de liderança para eles e eles quiseram outro. Até que Deus mandou Saul. Mas durante 20 anos que Saul reinou, ele nem sequer lembrou da Arca da Aliança, do símbolo da presença de Deus. Até que vem Davi, substituindo Saul, que por desobediência perdeu o seu trono. Davi, a sua primeira atitude foi buscar a Arca da Aliança, foi restaurar a verdadeira adoração na nação de Israel. Ele não adianta você adorar tantas coisas, buscar tantas coisas. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Existe um Deus no céu que merece ser adorado. Existe um Deus no céu que merece toda a reverência, toda a honra, todo o respeito. Mas enquanto você estiver adorando outras coisas, substitutos no lugar desse Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa para você e sempre você vai estar vivendo uma vida limitada. Saul caiu porque não se lembrou da verdadeira adoração. Abinadab ficou com a presença 20 anos dentro da sua casa. Quando ela sai, uma tragédia acontece no meio da sua casa, no meio da sua família. Ele perde um filho por tocar na arca. Vou falar mais disso no programa de amanhã. Mas o que acontece aqui é que a nação ficou perdida, porque perdeu a presença, porque a glória de Deus se foi da vida deles. Não tem como nós vivermos uma vida bem-sucedida nessa terra sem valorizarmos a presença, sem honrarmos a Deus, sem respeitarmos, reverenciarmos a palavra que Deus nos deixou. Não existe como. Muitas pessoas hoje estão vivendo de qualquer maneira. Muitas pessoas hoje acordam de manhã naquela correria, naquela agitação e vão para a guerra, vão para a luta, vão para a batalha. Quando está lá no meio-dia, começa a acontecer as tragédias, começa a acontecer os problemas, aí se lembra de voltar e de buscar a Deus. Agora eu vou voltar e vou buscar a arca para entrar nessa batalha. Não adianta, já foi tarde demais. Eu quero que você pense sobre isso, o quanto você tem priorizado a presença de Deus na tua vida. Que nas primeiras horas do teu dia, você possa dedicar um momento para buscar a presença, porque aí todo o seu dia será abençoado. Pensa sobre isso. E amanhã eu quero falar, vou mostrar para você como a presença de Deus transformou a vida de um homem dentro dessa história aqui. E pode também transformar a sua vida se você acreditar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por aqueles que estão acompanhando esse programa e abençoo-os de perto e de longe. Que a tua presença, que é real na minha vida, e seja real nesta vida, dentro desse lar, dentro desta casa. A tua presença que transformou a minha vida e me trouxe até aqui, seja esta presença que vem impactar a vida desses que estão acompanhando esse programa, aonde quer que eles estejam. Se são daqui de Chapecó, que sintam o desejo, a vontade de estar junto conosco na tua casa, Senhor, te adorando aqui no Jardim Itália, onde nós congregamos, que eles tenham o desejo de estar juntamente conosco para sentir esta presença, para ser renovados, fortalecidos, para viverem a vida que o Senhor sonhou para eles. Se são de longe, aonde quer que estejam, que sejam alcançados e tocados também por esta presença. Fortalece os que estão fracos, levanta os que estão caídos, Senhor. Traz alegria para aqueles que estão tristes. Abençoe os seus filhos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Tenha um ótimo dia. E eu espero você no programa de amanhã, se Deus nos permitir.